Nós vivemos em um mundo de incertezas e, claro, riscos. Hoje a gente vai falar de um tema aqui muito importante que toda empresa está nesse meio, no meio digital. Vamos falar hoje sobre cultura de segurança digital. Bem-vindo ao Papo com o Especialista. Todas as empresas aqui que participam conosco, que é a questão da cultura de risco e segurança nesse ambiente digital. Então eu tenho o prazer aqui de receber duas feras aí no assunto. Vinícius Laranja, bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite. Incrível participar de um fórum desse. E só tenho a agradecer. Fiquei muito honrado quando eu recebi o convite. O prazer é nosso. E também aqui, Rodrigo, obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado a você, Léo. Prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. É um E aí, tema... vamos começar com os nossos recadinhos? Já Já, apressado hoje, hein? Tem que ser que hoje, acho que vai ser pouco tempo aqui pro tanto que a gente pode explorar esses camaradas aqui. Hoje é um assunto quente, a gente já tratou em outras ocasiões, com outras abordagens, hoje vai ser bem legal esse papo, mas tem um assunto também que é o carro-chefe do Fórum de GR. A maioria dos nossos participantes e seguidores são do meio da logística. Correto. E a gente está aqui fardado para mais um anúncio, né, do pré-carga. Isso aí, lembrando que pré-carga confirmado aí para os dias 16 e 17 de setembro. No dia 16 vamos trazer o terceiro fórum, né, voltado para discutir o tema dos acidentes, sobretudo no modal rodoviário. Exato. E no dia 17, a nona edição já, né? Nona edição do fórum destinado a discutir a prevenção ao roubo de carga. Então, garanta a sua vaga, já está aberto desde o dia 15 de julho, né? Agora na reta final já, último lote. E a inscrição é pelo site, né? forumprecarga.com.br, esse tem o BR. Então faça a sua inscrição lá, para quem é dos nossos grupos, tem condições especiais, procura a gente, enfim. Tá circulando nos nossos grupos os cupons de desconto também. Não deixe para a última hora. Já sabe, acho que não precisa avisar, mas precisa. Não, mas é bom, né? Avisar. Para ficar registrado aqui, que depois não adianta ligar na véspera. Ano passado as duas datas do evento deram sold out, então esgotaram os ingressos, se não me engano, com 10 dias, uma semana antes do evento. Então reserve já o seu lugar, é um evento que tem procura do Brasil inteiro, vem muita autoridade, muita gente do meio empresarial também, então aproveita agora que tem lugar. É isso aí, garanta sua vaga, mais um evento imperdível aí que vai ter as melhores empresas da área, os melhores profissionais, então tem bastante coisa para aproveitar. Não fique de fora. Isso aí. E para a gente começar aqui os trabalhos, eu vou pedir a gentileza, se puder começar, Vinícius, fazer uma breve apresentação aí para quem não conhece. Dá para fazer aquele pocket aí para as apresentações. Por favor. É um 30 anos de carreira, você tem que fazer um short bem rápido. Aqueles trabalhos para te deixar de calça apertada. Você tem 30 segundos para resumir 30 anos. Contado, né? Fica à vontade aí. Bom, eu venho do mercado de telecomunicações, sou engenheiro formado em telecomunicações, trabalhei 20 anos em telecomunicações, e desses 20 anos, 10 anos foi relacionado à segurança da informação para esse ambiente de telecomunicações, onde eu passei por países como Finlândia, Suécia, Alemanha, Espanha, Chile, Argentina, que tem uma demanda muito grande por privacidade de dados. Depois desse caminho que eu fiz, aí eu entrei num caminho um pouco mais específico, saí do ramo de telecomunicações e entrei para a Silk, onde a Silk é uma empresa hoje especializada em segurança da informação. E hoje eu trabalho mais especificamente na vertente GRC, Gestão de Riscos e Compliance, né, dentro da Silk. Então, um breve resumo aí das minhas experiências. Foi bem, resumiu bem.
E o Rodrigão aí, Rodrigo, Bom, pra quem não conhece. perto dos 30 anos de carreira do Vinícius, eu sou uma criança. Eu tenho só 28 anos de carreira. Ainda chego lá, espero chegar lá. Desses 28 anos, eu acho que por volta de 20 como empresário. Como empreendimento atual, eu estou há 15 anos, que é a Silk, que é a empresa onde o Vinícius trabalha. Silk é CYLK, que é uma empresa especializada em consultoria, em segurança da informação, né? Em todos os segmentos de segurança da informação. Segurança da informação é um tema super amplo, super vasto, tem uma série de assuntos que tem que ser tratados dentro dessa matéria, né? E a gente tenta abordar todos eles aí na medida do possível, né? Então, também sou engenheiro formado em telecomunicações, igual o Vinícius, em outra faculdade concorrente ali, vizinha quase. Comecei a carreira como técnico na área de redes, mas logo acabei indo para a área de vendas. Então, hoje minha atividade principal é vendas, né? Daí, como sócio da empresa, acabo me envolvendo um pouco com tudo, mas o meu foco principal, minha responsabilidade principal é vendas. Então, como um bom vendedor, eu sei falar um pouquinho de tudo e muito de nada, mas Essa é a ideia. Eu tenho que elaborar. É bom porque generalista. é bom a gente falar, que aí senão a gente tava complicado aqui, né? Se fosse tratar tecnicamente, eu ia pedir aquela licença ali e voltava daqui a pouco. Né? Mas para a gente começar só o papo, esse é como a gente vinha comentando aqui, né? É um papo muito amplo e que, independente se é uma empresa pequena, média ou grande, ela invariavelmente vai passar por essa questão da segurança, sobretudo nos dias atuais, que a gente, até em outros papos aqui, a gente já veio falando isso, né? O quanto que, mesmo em questão de roubo de carga e etc., o quanto isso se deslocou vamos pensar assim, do presencial Físico, pro lado digital, né? Hoje todos os documentos de carga e etc. são também processados de forma digital. Então, para quem precisa, por exemplo, roubar uma informação, ficou muito mais fácil ele atuar nessa camada do que como ele fazia antigamente. E do que vocês acompanham, vou começar pedindo primeiro um recorte Brasil aqui, depois a gente explora um pouco a visão de vocês mais ampla. Como que está a preparação dessas empresas? Não essas, lógico, que já têm uma cultura de ser multinacional, a média e de etc., mercado, talvez, né? mas nessas empresas mais comuns ou num recorte nacional, como que vocês enxergam hoje esse nível de preocupação e de preparação delas? Fiquem à vontade, quem quiser começar. Bom, acho que como vendedor eu acabo conversando com muita gente, né? Acabo tendo contato com todo mundo. É impressionante o grau de imaturidade das empresas brasileiras nessa área, né? Acho que tem vários motivos para isso. Inclusive tem até algumas dificuldades, né? Quem quiser realmente investir, se preparar para isso, vai ter dificuldade porque não vai achar gente. Então não tem profissional no mercado, no mundo, né? No Brasil especialmente não tem profissional. Mas antes disso até a gente percebe uma falta realmente de consciência das lideranças sobre a importância desse assunto. Uhum. Muito impressionante como as pessoas não percebem o risco que elas estão sujeitas, né? E você comentou aí de empresas de todos os tamanhos, existe um conceito meio geral de que essa é uma preocupação só das empresas grandes, né? Por incrível que pareça, eu cheguei a ouvir isso até de um CIO de um banco pequenininho, mas ele me falou, eu sou muito pequeno, não sou alvo de ninguém. Cara, pequenas lojas de varejo às vezes são alvo, né? São as mais atacadas, não? O problema... Pela simplicidade. E não é só isso, é que a gente não fica sabendo dos casos desses pequenos. Todo mundo está sendo atacado. Todo mundo está sendo atacado. Assim, tem até um mote nessa área de segurança da informação que a gente fala que existe a empresa que foi atacada e a empresa que não sabe que foi atacada. São os dois tipos de empresas que existem, né? E não foi atacada, não tem. Que não foi atacada, não tem. Mais, né? né? De alguma forma, alguma coisa já aconteceu. Nem que seja um vazamento de dados, alguma coisa, né? Mas claro que isso é uma brincadeira, né? Mas assim, as empresas que não foram atacadas serão em algum momento, né? E não interessa se você acha que você é alvo ou você não é alvo, porque tem todo tipo de ataque, todo tipo de vulnerabilidade. Então, tem aquele ataque direcionado que vai atrás da empresa grande, mas tem também o ataque de conveniência, o ataque do cara que está simplesmente procurando alguém que seja fácil de entrar, para ver se tira alguma coisa dali, se extrai alguma coisa. E o crime está cada vez mais profissional, né?
aquela visão do hacker no porão, com o capuz, trabalhando no escuro. Já foi faz tempo. Não existe. Hoje em dia são quadrilhas muito grandes, internacionais, algumas sabidamente até trabalhando para governos, né? Alguns países, como Coreia do Norte, por exemplo, que estão meio fora do sistema, usam isso como fonte de renda. Então tem uma ação estatal real, né, trabalhando isso é uma fonte de receita importante para o país. É um negócio. É um negócio. É uma fonte de receita externa para o país, né? E mesmo assim a gente percebe que aqui no Brasil ainda a maior parte das empresas não acordou para esse tema, né? Então realmente tem os grandes que estão num nível um pouco mais avançado, ou no caso dos bancos estão todos num nível muito avançado de maturidade, mas saindo desse segmento, é muito comum você pegar empresas de 10 mil funcionários que tem uma pessoa na área de segurança da informação. E não dá para nada isso, né? Assim, esse cara não consegue fazer nada. Então, bom, para não monopolizar o assunto aqui, o Brasil ainda precisa avançar demais, antes até de segurança da informação, na conscientização do tamanho do problema. Eu acho que esse é o primeiro passo. O ponto principal aqui é que as empresas têm que entender que não precisa construir algo tão assim cabuloso, né, em relação à segurança da informação. Você tem que ir no básico. E o que é o básico? Você trazer conhecimento para o seu time, para os seus colaboradores, para eles entenderem o ambiente que eles estão inseridos. E o que dentro desse ambiente pode trazer de riscos em relação a tipos de ataque, tipos de vulnerabilidades que podem ser exploradas. Então, quanto mais conhecimento você dá, melhor. E até vou fazer um joguinho agora. A pré-carga de conhecimento, ela é super importante dentro de uma empresa. Sem isso, nada vai funcionar. Então, isso que eu queria deixar. Gostei do jabá aí. Ficou legal, ficou legal. Vai dar um bom corte isso aí. E eu ia só emendando, eu concordo com o que vocês comentaram, e nessa parte nossa do GR, que é mais o nosso público, é principalmente o pessoal que está ligado ao transporte de carga. E o que acontece também em praticamente todos os casos? Muitas vezes são diversas empresas plugadas em um ambiente de monitoramento. Então, um exemplo, eu tenho um software onde eu vou plugar com empresas de médio, grande, gigantesco porte e alguma também que começou há pouco tempo, para fazer essa gestão, por exemplo. Então, como vocês comentaram dessas vulnerabilidades, eu queria que vocês comentassem um pouco de qual que é a importância da gente olhar esses parceiros de negócio que estão plugados ali. Porque, só um exemplo, acredito que quem é o detentor aqui desse software mais robusto, ele talvez até tenha se precavido em alguma medida. Mas qual é a preocupação, o que ele deve estar atento para também com esses tantos outros players que acaba, por dinâmica da operação, ele tendo que se plugar? Isso é uma observação muito importante, é mais do que uma pergunta. É uma observação que você faz porque já entendi que você já pescou alguma coisa nesse sentido dentro do mercado. É muito importante hoje em dia você entender que o ambiente que você está inserido é um ambiente que pode te trazer enormes problemas. É a mesma coisa, quando você está em casa, né, você vai trazer uma pessoa para dentro da sua casa. Você vai entender quem é aquela pessoa, né, primeiro, para você trazer ela para o convívio do seu lar. A mesma coisa é quando a gente está falando de empresas que você vai fazer algum negócio, que você vai trazer ela para colaborar com você. Você tem que entender aonde ela está inserido, da onde que ela está vindo, o que ela faz para que não traga riscos também para sua empresa, né? Não adianta você lá deixar tudo bloqueado, tudo bonitinho, ter um muro ali na frente de tudo e você trazer dentro da sua empresa alguém que pode trazer algum problema ali, né? Então é muito importante que a gente investigue sempre as empresas, e é muito comum hoje em dia, né, Rodrigo? A gente recebe aí inúmeras situações onde existem empresas que estão enviando questionários para outras empresas para entender o ambiente delas, né? Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter atenção. Eu tenho uma disciplina inteira na área de segurança da informação que chama gestão de risco de terceiros, né? Que é exatamente esse processo de você identificar os riscos que os seus terceiros causam em você, né? Assim, fazendo uma analogia, que nem você ter uma segurança física muito grande, ter um muro alto, ter um portão
super sólido e alarme, etc. Mas você não sabe as pessoas que estão com a chave da tua casa. Né? Então, não adianta aquele investimento todo que você fez, não adianta nada se você está dando a chave para pessoas que você não sabe que tipo de cuidado elas estão tendo com aquela chave. Então, o risco do terceiro é aquela história de que a corrente ela é tão mais forte quanto o seu elo mais fraco, né? Você pode ter a melhor segurança que você tiver. Se o seu terceiro não tem o mesmo nível de segurança, você tem o nível de segurança dele. E não necessariamente ele vai trazer um problema para dentro do teu ambiente, mas uma parada eventual dele talvez te prejudique uma cadeia de fornecimento. Algo né? que você dependa dele, né? Em determinadas situações. E se acontece algo com ele, pode parar o negócio seu também. Um risco, aí é um risco de negócio, um risco corporativo e não um risco de segurança, né? Então isso também tem que ser avaliado dentro do... A gente costuma falar que a gente tem que cuidar do quê? De confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses são os 3 itens mais importantes dentro de segurança da informação. E quando você vai avaliar a empresa, você tem que avaliar nesses 3 aspectos. E fazer também uma espécie de monitoramento, né? Não adianta olhar só uma vez, mas sempre conferir se... Não, porque... Um exemplo, a gente estava até um ponto interessante aqui, acho que a gente comentou antes de gravar, a questão que vocês comentaram, às vezes, do que pode estar embutido num código de desenvolvimento, exato, né? Para finalidades diversas, às vezes não é nem algo para derrubar um sistema, alguma coisa, mas pode ter algo malicioso ali no meio, né? Exatamente, exatamente. O ponto aqui é o seguinte, a gente está numa evolução tecnológica tão grande e a gente tem que resolver tanto problema no dia a dia, né? Como a gente estava conversando, você tem que integrar vários sistemas que você desconhece de onde vem, mas para o seu negócio é importante integrar esses sistemas. Mas se você integra isso sem entender se aquele sistema realmente ele seguiu as melhores práticas de segurança, você está trazendo realmente uma vulnerabilidade para dentro da sua operação. Então é muito importante que a gente entenda dentro daquela situação de que você tem ali um software, aquele software foi desenvolvido seguindo as melhores práticas ou não. E como que você faz isso? Você pega o código-fonte original dele e você faz um check com aquilo que está hoje. E aí você vai entender as diferenças que tem. Se forem diferenças pequenas em relação à melhoria daquele software para o negócio, ok. Mas às vezes você vai encontrar uma vulnerabilidade extrema ali dentro. Então você tem que tomar cuidado. O importante é você ter processos e metodologias, né? Não dá para fazer isso de forma improvisada ou espontânea ou quando der na telha, né? Você tem que ter um processo de acompanhamento, de auditoria. O ideal é você se guiar por frameworks, né? Esse mundo da segurança, ele tem vários, como ele é muito complexo, né? Um problema, várias empresas procuram a gente falando o seguinte: eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas não sei por onde eu começo. Sim. Né? Porque tem tudo isso que eu fazer, por onde eu começo? Qual que é o protocolo mínimo aí para começar, né? Tá, eu tenho que fazer tudo isso, mas não tenho dinheiro para fazer tudo isso, né? Por onde? O que eu faço nem agora? Dinheiro, nem gente. O que eu faço agora? Então, os frameworks são processos já definidos por alguém no passado e que vem sendo melhorado ao longo do tempo. Ele te dá um caminho evolutivo, né? Ele te fala, cara, é por aqui que você começa, depois você avança para cá, depois você sobe para cá. Tem vários tipos de frameworks, tem normas técnicas que fazem esse papel, tem alguns outros padrões de referência no mercado. Qualquer um é bom. Você só precisa escolher um e usar ele como um farol, né, para te guiar e você saber o que você fazer. E aí você sai dessa sensação de tô perdido, não sei para onde ir, acender uma luzinha e você sabe que é para lá que eu tenho que ir. Talvez eu demore para chegar, mas cada passo que eu dou eu tô mais perto do meu objetivo. E é aquela história da segurança, né? A gente sabe que qualquer casa pode ser assaltada e é vulnerável, mas se a minha casa for mais difícil de atacar do que a do meu vizinho, provavelmente a minha não será atacada. Você já criou ali um passinho que você dá, você já tá um passinho acima com a cabeça fora da água e um pouco mais longe de ser uma vítima. Né? E assim, do que vocês têm, você conversa com bastante gente no mercado, o que tem visto de caso concreto, assim, quais tipos de casos? Para quem está em casa que nunca foi vítima, o que pode estar acontecendo? Quais são os casos mais recorrentes? Cara, tudo. Tudo um pouco. O que você puder imaginar. Mas acho que assim, os mais assustadores, os mais impactantes, os mais midiáticos são os casos do ataque chamado ransomware. O ransomware ele é muito impactante porque é um ataque que normalmente demora meses para acontecer. Né? Então um grupo criminoso consegue um acesso à sua empresa de alguma forma.
e ele fica atuando dentro da sua empresa por meses, sem você saber, sem ser detectado. E ele vai preparando esse ambiente para o dia do ataque. E aí, no dia do ataque, as pessoas chegam para trabalhar, elas ligam o computador e elas não acessam o Windows, elas só veem uma tela da qual elas não conseguem sair com uma mensagem dizendo que você tem que pagar um resgate, normalmente em criptomoeda, em Bitcoin ou até em alguma criptomoeda mais difícil de rastrear, dizendo que você tem que pagar um resgate alto, ou seus dados vão ser todos apagados, ou seus dados vão ser vazados, né? Depende, a ameaça varia. E ele é um negócio muito violento, porque ele te dá um valor e ele te dá um prazo, e o valor vai aumentando. Então, quanto mais você demora para tomar aquela decisão, vai ficando cada vez mais caro. E você vê aquele contador de que o prazo está chegando no fim, de que os dados vão ser todos apagados. Já é um terrorismo ali programado. É um terrorismo psicológico muito grande. E aí você fala, bom, não tem problema, eu tenho backup, vou recuperar o meu backup. Mas o que esse cara fez nos 6 meses que ele foi dentro da tua empresa? Que está dentro. Ele foi corrompendo o teu backup. Então você recupera o backup e não tem backup. E aí você também não sabe se ele invadiu alguma outra coisa, se ele já está dentro de todas as bases de dados que você tem. Então ele vai pegar isso agora e será que ele não vai voltar e vai pedir outra coisa? E outra, não tem garantia que ele vai liberar. Ou será que ele vai receber o dinheiro e depois vai vazar aquela informação do mesmo jeito? Você não tem garantia nenhuma, né? É como qualquer sequestrador, você pode pagar e depois chegar um novo pedido de resgate. Então assim, você não tem garantia nenhuma. Muitas empresas acabam pagando e muitas vezes até recebem de volta pela ética criminosa, né? De devolver para saber que depois eu posso fazer de novo, o cara sabe que ele pode confiar que ele vai receber. Certo, para ele mas continuar fazendo ataques e recebendo. Também acontece de pagar e o cara desaparecer e você não... Mas eu acho que esse é talvez o ataque que causa mais impacto, porque ele pode acabar com uma empresa do dia para noite. E você não tem como recuperar. Empresas desapareceram, grandes empresas já desapareceram no mundo por causa de um ataque desse. E hoje, em grandes empresas, está entrando essa questão muito forte na gestão de risco delas e no plano de continuidade de negócio. E existem seguradoras especializadas para o cybercrime também. Então, hoje tem empresas que fazem seguros, mesmo tendo todo um aparato tecnológico dentro, mesmo tendo toda uma tecnologia abarcada que vai proteger toda aquela base de dados que ela tem, ela também se garante através de um seguro para isso. É caríssimo, né? Sim. Mas, dependendo da gestão de risco que você tenha, do plano de continuidade de negócio que você está desenvolvendo, aquilo justifica, né, aquele custo. Mas tem outros ataques mais inovadores, né? Mais, assim, também causam um dano bastante grande e talvez um muito comum, que muita gente que está ouvindo aqui talvez já tenha até passado, que é o do... É um ataque mais de engenharia social do que tecnológico, que é o ataque de você tentar induzir o seu cliente a pagar numa conta errada, né? Numa conta diferente, né? Então você usa um e-mail falso e fala para ele, a gente trocou a nossa conta, etc., você paga agora pra gente o que você nos deve nessa conta aqui. Ou um QR Code falso. Um boleto. Então, aí eu ia chegar exatamente nesse ponto. Aí você tem um pouco mais avançado. A gente pegou um caso outro dia de um cliente que veio pedir ajuda. Na verdade, o nosso cliente deveria receber um valor de um cliente dele e o cliente dele pagou o boleto e o boleto não chegou na conta dele. E ele olhava o boleto e ele falava, mas o boleto tá certo, né? E aí a gente foi investigar e ele não tinha recebido um boleto falso. Ele tinha na máquina do cliente final ali, tinha um malware que identificava o boleto, o PDF do boleto, como anexo do e-mail. Ele alterava aquele documento. Então o documento ele ficava perfeito, ele só trocava o código de barras. Quando abria, ele era um documento legítimo, ele podia perguntar para o outro, foi isso que você mandou? O número do boleto tá certo. Tudo certo, todos os dados corretos do banco, tudo mesma cara, igualzinho, mas tinha trocado só o código de barras. Né? E aí pagava numa conta diferente. Esse é um golpe muito mais avançado, a gente não tem visto isso muito, mas eu acho que é um exemplo de como tem todo tipo de golpe. Né? Mas também tem aquele golpe que você chega no bar e fala, olha, eu te dou 10 mil, você me dá a senha. Sim. Que aconteceu há pouco tempo. Então a gente está vulnerável em todos os lados, para todos os lados, né? Até mesmo se, dependendo do funcionário que você tem, ele estiver descontente e ele tá ali com uma senha super poderosa de administrador, de uma base de dados poderosíssima, ou de um equipamento que ele faz conexão com inúmeros outros equipamentos, você pode estar vulnerável, né, em relação a isso. Então, a gente costuma dizer o seguinte, pessoas hoje é o que a gente mais tem que se preocupar, em trazer um ambiente favorável para ela trabalhar, mostrar para ela o quanto que ela é importante dentro daquela cadeia produtiva, daquilo que ela trabalha, com quais informações ela trabalha,
e deixar sempre informado. Conscientização, cultura. Então, a gente tem muitos exemplos de empresas que a gente implementou isso e que teve muito sucesso, né, dentro da sua gestão, de riscos principalmente. A gente teve uma avaliação de risco muito melhorada nesse sentido, da parte de segurança da informação, trazendo pílulas de conhecimento frequentes, diárias, porque é aquilo que você falou, Léo. Não adianta eu fazer uma coisa hoje e daqui um ano eu vou voltar a fazer. Lembrar lá para ver se ele ainda está fazendo. Não né? adianta. Então são pílulas que você vai implementando ao longo da sua gestão. A gente já fez até iniciativas em empresas que a gente fez sorvete, né? A gente fez iniciativas em empresas que a gente desenvolveu um rótulo para marmita, onde tava lá tudo bonitinho, as instruções de segurança da informação. Do tipo, o pessoal chão de fábrica. Que às vezes parece o óbvio do óbvio, mas não deixe sua senha 1, 2, 3, 4. Isso. Do jeito que ela vem, talvez para você fazer aquele primeiro acesso e alterar, né? Esses pequenos detalhes, é aquilo que eu falei de você dar um passinho, né? Que se você der esse passinho, você já está muito à frente, né? Porque esse ponto que o Vinícius falou do aculturamento, né? De criação de uma cultura de segurança da informação, ele é extremamente importante porque você pode investir milhões em ferramentas, em processos, em serviços de segurança da informação e que não vai adiantar de nada se as pessoas que trabalham na sua empresa não tomarem o mínimo de cuidado com a senha, por exemplo, ou tirar uma foto para a rede social e atrás está o computador da empresa cheio de anotação. com um monte de nota de informação confidencial. E a gente fala até desses casos quando a gente está fazendo programa de conscientização. A gente brinca, mas não é nem tanto brincadeira que às vezes é o óbvio, mas ele tem que ser dito, Óbvio, né? Tem. Nem para todo mundo. E ser dito óbvio, né? muitas vezes e todo dia. Até é isso aí. Não tem jeito, entendeu? Porque uma hora você vai esquecer, você é humano e você vai esquecer e você vai errar. Então, hoje em dia, tudo demanda senha. Tudo. Tudo que você vai fazer demanda senha. E as pessoas, elas não estão entendendo que elas precisam fazer a gestão melhor dessas senhas. E hoje a gente tem dispositivos aí super avançados que você consegue gerar senhas super difíceis, automaticamente. Guardar essa senha super difícil lá de um jeito seguro e colocar dentro desse cofre e você ter uma única senha sua, forte também, não pode ser fraca, que com essa senha desse cofre, né? Você vai acessar todas as outras. E todas as outras estão fortes e diferentes uma das outras. Porque se você colocar tudo igual, ele pegou uma senha, ele vai acertar tudo seu. Não precisa nem acertar, né? Eu acho que esse é um conceito errado que as pessoas têm, né? Elas acham que o criminoso vai ficar tentando um monte de senha até achar a senha. É claro que isso existe, mas isso é muito menos comum do que as pessoas pensam, porque é difícil fazer isso, né? O que é comum, de fato, é alguém invadir um sistema de uma empresa e conseguir lá o arquivo que tem todas as senhas, e essas senhas, por acaso, são fracas, né, não tão criptografadas, não tão bem criptografadas, e aí o criminoso vai passar a ter uma base de dados com um monte de login e um monte de senha. E 99% das pessoas usam a mesma senha em todos os lugares. Ele achou ele vai atrás das E aí você tem softwares automatizados em que você joga esses dados e ele sai testando. Ele pega aquele conjunto, aquela combinação de usuário e senha e testa no Facebook, testa no Gmail, testa no LinkedIn, testa em todos os lugares. E a hora que você pega a senha de uma pessoa de uma rede social ou do e-mail dela, você faz um estrago gigantesco na vida dela, né? Ou na empresa, ou qualquer coisa. Então, até mais importante do que você ter senhas fortes é você ter senhas diferentes. Variadas. Como o Vinícius falou. Porque se uma for comprometida, é só um ambiente que está comprometido, né? Não é a tua vida inteira que vai pro buraco. Eu até fiz uma publicação uma vez, vocês me confirmem se eu estava certo no meu raciocínio. Que geralmente a gente põe lá senhas ok, não vou dizer fortes, mas senhas ok para determinados sistemas, para rede social, e aí eu meto lá um recuperar senha. Só que a senha, o e-mail geralmente está aberto no celular, desprotegido, se eu perder meu celular, eu abro meu e-mail, o e-mail geralmente é uma senha fraca, eu estou correto, que mais que não seja um sistema sofisticado, se eu maldosamente pego o celular do coleguinha que quero roubar uma rede social dele, eu vou no e-mail dele e meto um recuperar senha. Acho que tá isso acontece muito, tá? O que a gente tem que colocar em mente é o seguinte, não dá para ter só senha. A gente tem que ter um segundo fator de autenticação. E como que é esse segundo fator de autenticação? Pode ser um SMS no seu celular, pode ser o envio de uma outra senha específica dentro do seu e-mail,
pode ser um aplicativo que vai te gerar uma senha temporária, Um token da pode vida ser um ali, físico, né? um token físico que vai te gerar uma senha temporária. Então, tudo que você faz na vida hoje tem que ter o segundo fator de Segundo autenticação. E, por exemplo, a gente faz palestras de conscientização hoje e a gente comenta isso e pergunta para as pessoas, como que tá seu WhatsApp? Por exemplo, uma coisa Aham. bem simples que a gente usa no dia a dia. Você gerou o segundo fator de autenticação para o seu O WhatsApp? que é isso? Ah, o que que é isso? Como que eu faço isso? Então você percebe o quão tá vulnerável a gente. E aí você pega essa pessoa que tá com esse seu WhatsApp sem o segundo fator de autenticação e ele tá levando esse WhatsApp para a empresa. Uhum. Então o que, que pode acontecer? Mandando boleto pelo WhatsApp, fechando acordos então, comerciais. Exato. Você acha que não vai vender através do seu próprio WhatsApp? Vai. E a pessoa vai usar porque é fácil utilizar, né? E aí, se alguém roubar isso? E se alguém pegar a conta lá, a secretária do presidente da empresa e consegue roubar a senha da secretária do presidente da empresa? Qual é o nível de acesso ela tem, hein? Mas Né? a importância de você conscientizar as pessoas, inclusive na sua vida pessoal, não é só pelo dano que ele pode causar diretamente para a empresa, né? Porque uma pessoa que tenha problemas no mundo digital, ela pode ter a vida dela arrasada. E um funcionário com a vida arrasada, ele não vai ser produtivo. Né? Então, mesmo que não chegue à tua sua empresa, é importante que as pessoas que trabalham para você, de maneira geral, tenham bons hábitos de segurança, de navegar, né? De como conviver no mundo digital, para se preservarem como pessoa física mesmo, né? Para elas preservarem a vida delas, para elas estarem vivendo em harmonia, conseguirem ser produtivas e trabalhando de forma adequada. Porque se uma pessoa que teve as contas devassadas, teve nudes vazados, né? Teve o e-mail invadido, essa pessoa não vai conseguir trabalhar. Eu acho que até não sei se vocês costumam aplicar isso nas políticas que vocês ajudam a criar, de uma pessoa, não sei se autodenunciar, mas comunicar à empresa que ela teve uma rede invadida, por exemplo. Porque se eu tive um Facebook invadido, provavelmente esse criminoso tem acesso a coisas, acesso da empresa também. Eu acho que minimamente a empresa teria que ser avisada, ó, fique alerta, troque todas as minhas senhas, algo do tipo. Quando você educa a pessoa a respeito de bons hábitos digitais, isso acaba sendo um processo automático, né? Um processo natural. Porque a pessoa, normalmente, os funcionários, as pessoas, os colaboradores, eles são o elo mais fraco do ponto de vista da segurança da informação. E o que a gente fala é que a partir do momento que você educa essas pessoas, elas passam a ser um fator estratégico na sua segurança. Elas deixam de ser um elo mais fraco e passam a ser um alarme, um alerta, um fiscal, exato, um auditor, né? E começam a levantar a mão e falar que, gente, tem um probleminha aqui, né? Então, tudo isso acaba sendo um processo natural da pessoa alertar e avisar quando ela percebe qualquer coisa que está saindo E a gente tem que deixar o colaborador à vontade para trazer esses problemas para a gente. Porque muita empresa ela vai no sentido de punir. Não tem que punir, porque tá todo mundo sujeito a sofrer um ataque, a sofrer uma invasão. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente está aqui para ajudá-las, para criar mecanismos de fortalecimento não só na questão da empresa, mas na questão da vida pessoal dela. E ela confiando na gente, ela vai trazer esse tipo de problema, Fabrício, que você comentou, né? Porque ela confia em você e ela é a única pessoa referência sua para ela trazer a empresa pode até ajudar, ela não dá aqui, com se ajudar a trocar. Com certeza, com certeza. E não adianta ter essa expectativa de que nunca vai acontecer, porque a gente vê casos do cara invadir Pentágono, invadir NASA, imagina tem um caso, por mais preparação que tenha, né? Vocês perguntaram de casos, né? Tem um caso muito bacana, acho que todo mundo acompanhou aí o embate de Israel com o Irã, né? Em que Israel deu um chega no programa nuclear do Irã, mas até chegar nesse ponto, assim, esse programa nuclear do Irã já está rolando há muitos anos, né? E Israel tem sempre conseguido atrasar o desenvolvimento desse programa com várias técnicas diferentes. Mas teve um caso, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, que ficou muito famoso no meio da segurança da informação e que ele exemplifica quase um pouco de tudo que a gente está falando aqui, porque ele pegou tudo, né? Que foi um ataque que Israel fez, um ataque cibernético que Israel fez nessas usinas de enriquecimento de urânio. A gente nunca sabe os detalhes quando está se falando de Israel, né? Mas o que a gente, assim, a melhor informação que a gente tem diz que a história foi da seguinte forma, pode ser que não tenha sido exatamente assim. Mas um funcionário de uma empresa... esses ambientes industriais, eles são todos controlados por sistemas de automação. E esses sistemas de automação, eles têm um software, um sistema operacional meio comum que todo mundo usa, que controla tudo, né?
E um funcionário de uma empresa terceira que prestava serviço para a empresa que produzia esse software de automação. Olha a empresa terceira de novo. Exato. No caso, esse cara chegou para trabalhar um dia, abriu a porta do carro no estacionamento da empresa, desceu e encontrou um pendrive no chão. Pegou o pendrive. Homer Simpson nesse cara aí. Tipo um Homer Simpson. Esse cara pegou um pendrive. O que qualquer pessoa no mundo faz quando acha um pendrive? Espeta no computador e olha o que tem. Ele espetou no computador e deve ter visto umas fotos ou qualquer coisa e falou, não tem nada aqui, e jogou fora. Já foi. O computador dele foi infectado. E aí o Mossad, provavelmente, né, a gente não sabe nada, mas provavelmente o Mossad passou a ter acesso ao sistema de computadores dessa empresa que prestava serviço para aquela outra empresa. Então entrou no código-fonte desse sistema operacional que a outra empresa produzia e alterou esse código-fonte para ele ter um comportamento específico que só aconteceria se ele detectasse que ele estava dentro da usina do Irã. De novo, olha o código-fonte. E aí, em um determinado momento, depois de muito tempo, uma nova versão do sistema operacional saiu e foi instalada nas usinas do Irã. E aí ele fez as centrífugas todas quebrarem. Ele acelerava as centrífugas numa velocidade mais alta do que ela poderia. Colapsar. E ela quebrava. E demorou muito tempo para ser descoberto o que era. Eles conseguiram corrigir. Isso atrasou em muitos anos o programa do Irã. Mas esse exemplo ele é muito bacana porque essas usinas do Irã, elas não são conectadas na internet, elas não são conectadas a nada. E existe um pouco esse conceito na cultura popular de que se eu não estou conectado a nada, eu estou protegido. E até perguntar isso, qual a questão online e offline? Então, offline você está no risco. Não, claro que você está um pouco menos, mas nunca vai ter 100% não existe offline. E pegando um exemplo do pendrive, você até tem pessoas que sabem que não é para colocar um pendrive. É a questão da cultura e conscientização. Então, quando você faz uma cultura e conscientização, a pessoa pega aquele pendrive, não, eu achei o pendrive, não vou pôr no computador. Mas às vezes o pendrive é meu filho me deu. Agora me fala uma coisa, se você encontra um cabo, carregador de celular no chão. Se for de iPhone, então, que é desejado, né? Sabe que hoje em dia existem cabos de carregador com microchip dentro que vai instalar um backdoor no seu computador e vai começar a rastrear tudo que você está fazendo? Cabo. Não sabia. Mas e pode ser vendido pela internet tranquilamente. Então, esquecido em algum lugar. Então, se você achar um cabo no chão esquecido, poxa, aquele de iPhone novinho. Pegue e jogue fora. Não use. Ainda bem que eu conselho. Tô brincando. Ainda bem que eu não uso iPhone. O Léo que não entende nem sabe. O Léo ia falar, nossa, eu achei um ontem. Nossa, não podia, né? Mas eu acho que, como você falou, o exemplo é excelente porque mostra até esse detalhe do que eu acho que hoje praticamente não existe, né? Nada 100% seguro, né? Offline também, né? De alguma forma a pessoa não... como você deu exemplo como que era? De enriquecimento? Você falou? A usina. Mas às vezes tem alguém ali que está com um celular, que está com alguma coisa também, que minimamente vai ter esse acesso também de conexão, né? E, enfim, eu acho que é um bom recado. Eu acho que tem também o que eu percebo, e até emendando uma próxima pergunta, só para a gente aproveitar também o exemplo que vocês deram aí no começo. Quando a gente pensa nesse processo, pessoas, tecnologias, sistemas e etc. Quando a gente faz um comparativo, a gente já falou do comparativo local, beleza, mas isso é uma dor você citou aí vários países por onde você passou e tal. Isso é uma dor geral? Ou você vê, por exemplo, assim, tem determinados locais que já tem essa cultura um pouco mais bem explorada. E aqui, a gente também nesse aspecto tá anos-luz, né? Por quê? Eu sou um curioso, não entendo nada do assunto, mas curioso no seguinte sentido, assim, eu vejo a questão lá das deepfakes cada vez mais bem elaboradas. Então, com inteligência artificial. Antes o cara ligava de madrugada imitando uma voz, agora hoje talvez ele clone a sua voz, né? Então tem todo um protocolo ali que você pode... imagem. Na sua imagem. Tudo ao mesmo tempo ali, né? Mas quando tem esse tipo de comparação, assim, como que a gente tá posicionado? A gente tá muito ruim, muito péssimo? Qual que é o diagnóstico? A gente costuma dizer que não existe ruim ou bom na segurança. Por que eu te falo isso?
tudo depende do status atual seu, tá? Vamos pegar um país muito forte em segurança da informação desde os primórdios. Desde que era atacado pela Rússia e tudo isso, que é a Finlândia. A Finlândia é um país que ela foi obrigada a se reinventar várias vezes. E hoje ela tem uma camada protetiva de segurança muito forte, porque ela está do lado da Rússia e a Rússia frequentemente ataca ali o tempo todo. Ela está 100% protegida? Não. Por quê? Mesmo ela estando com uma camada, vamos supor, que de 0 a 10, uma escala 0 a 10, ela está no 9 e o Brasil está no 5, do 9 ao 10 tem um gap ainda. Então eles vão explorar do 9 ao 10 ali. No Brasil, eles vão explorar do 5 ao 6. Então, é mais fácil? É mais fácil. Mas o que é melhor? Qual é mais atrativo? Qual é mais atrativo? atrativo? Qual que eu vou obter maior informação de tecnologia abarcada? Talvez seja a Finlândia. Então não existe como eu te falar isso se a gente está mais ou menos vulnerável. Certo. Tudo depende do que você tem a oferecer e o que o hacker ou o software malicioso quer capturar. E também, lógico, vai extrapolar também de empresa para empresa. De empresa para empresa, o exato. quanto cada um se preparou. Por isso né? que eu falo, gestão de risco, né? Avaliação de risco, avaliação de impacto, né? Gestão de continuidade de negócio, planos de continuidade de negócio. Tudo isso dentro de uma empresa é fundamental para você entender realmente quais são os seus ativos e o que você tem que proteger ali, porque é aí que você vai trazer uma camada protetiva para aquilo que é mais importante para o seu negócio, né? E essa é a cultura que nós temos mais fraqueza em relação a países mais desenvolvidos. Mas tem um efeito interessante também que está acontecendo. Apesar do Brasil ter um nível de maturidade muito baixo, a gente tem o topo da pirâmide ali que tem um nível de maturidade alto, né? E que está avançando cada vez mais. E esse topo da pirâmide, ele está demandando das outras empresas que se preparem, né? Com esses processos de qualificação do fornecedor, de avaliação do terceiro. Então, certamente, muita gente que está ouvindo a gente aqui já passou por essa situação, porque é uma situação bem difícil para as empresas menos preparadas. Eu vou fechar um contrato, e aí eu passo por um due diligence, que vou receber um questionário que tem um monte de pergunta de negócio, e tem um segmento inteiro ali que é sobre segurança da informação. E a gente vira e mexe, é procurado por empresas pedindo ajuda, porque o cara não consegue nem entender a pergunta. Não é nem que ele não sabe responder, ele não entende a pergunta. É isso aí. Né? Não sabe, às vezes, nem do que se trata. Não sabe, Ele nunca ouviu falar naquilo. Então, tá vindo um pouco goela abaixo isso, né? Então, não é nem só a questão de eu ter que me proteger para eu sobreviver, porque eu posso ser atacado, etc. Pra poder fechar negócio. É para poder fechar negócio. Passa a ter um outro tipo de risco, que é o risco de não conseguir mais fechar negócio, né? E realmente é desafiador, porque o segurança da informação é um tema complexo, não é fácil. Não é aquela coisa que dá pra você puxar nem o teu cara de TI. Não dá pra você puxar o teu cara de TI e falar, cara, resolve isso pra mim. Ele vai ficar perdido. Ele vai ficar perdido. E ainda não é uma coisa que dá pra resolver totalmente com o chat GPT. Você ainda precisa... Isso aí é outra... outra. Não vai soltar as informações no chat, pelo amor de Deus. Ajuda, mas ainda não dá. Ainda não tá lá. Talvez chegue, mas ainda não tá lá. Então, se preparar para a segurança da informação é um fator de sobrevivência do ponto de vista do negócio também. Tem um elemento aqui que me veio à cabeça. A gente está num ambiente que a gente fala muito com empresas de rastreamento, enfim, desse ramo de tecnologia. Vocês que são do telecom, existe algum risco das comunicações IoT que seja específico? Assim, tem alguma coisa que a gente tem que se alertar? Se você perguntar existe algum risco, a resposta vai ser sim. Né? Sim. Até algo já que a gente já está mapeado. Algum já conhecido. A IoT é um desafio porque muito grande. Porque a gente está caminhando ainda para esse mercado IoT, já tem tecnologias para o nosso mercado disso, mas ainda muito novo, né? Apesar de existir há muitos anos, para a gente, até por questão de investimento, é algo que não é amplamente usado. A IoT é um risco muito grande porque é um setor muito menos maduro do que o setor de IT. Então, você tem muito menos preocupação com a segurança da informação, você tem muito menos estandardização, muito menos padronização, né? E você tem situações em que você tem, por exemplo, máquinas industriais que ainda estão rodando, por exemplo, em cima de uma versão do Windows XP, que é um Windows que já está descontinuado há muito tempo e que você não pode trocar. Você não pode. Se você atualizar, ela pode funcionar. E você não pode instalar um antivírus nela. Então, existem técnicas específicas para proteção de ambientes de IoT, que são
bem mais complexas, porque o OT, além de tudo, ainda tem uma questão de que muitas vezes trabalha em tempo real, você não pode botar latência, tem uma série de preocupações específicas desse segmento. Então, se existe uma preocupação com segurança em OT, ela é maior do que em IT. Né? Porque o teu Windows, pelo menos, ele já vem com o Defender ali instalado, ele já tem alguma coisa. Em OT você tem um ambiente normalmente muito heterogêneo, com todo tipo de tecnologia interligada, se comunicando como dá ali. Vários fabricantes. A cultura da segurança é muito menor do que no mundo de IT. Então é um desafio muito grande. Propositalmente tem quem segue protocolo e tem quem não segue, né? E muita, vai usar para finalidade. Muita coisa pode feita na ter até garagem. escusas, né? Muita coisa adaptada. Fazendo um paralelo, imagine você pegar um Fusca, turbinar ele inteiro e sair andando na rua de São Paulo. É isso que fiz. Conheço essa tentativa aí. Vai demorar uns 20 anos para conseguir isso, tá? É a mesma coisa do IoT. Eu peguei um dispositivo que eu tinha que monitorar ele, fui lá, turbinei ele, mas não me preocupei em que eu vou andar com isso nas ruas de São Paulo. Comprou equipamento na Santa Efigênia. A maioria faz isso, entendeu? Eu quero resolver um problema agora, né? E esse negócio de resolver um problema agora que traz vulnerabilidades grandes para a empresa. Vocês já chegaram a pegar empresa assim que... Geralmente quem tá numa mudança dessa tá focando em performance. De ter que falar assim pro decisor da empresa, ó, esquece sua performance, dá 10 passos atrás por segurança e o cara embarcou, desistiu de performance. A gente fala, mas aí ainda na questão da maturidade, né? É difícil de mapeamento de risco. Aceitar um impacto no negócio enquanto o cara não sofreu o problema. Se ele sofreu o problema, fica muito mais fácil. Sim. Se ele já teve... E aí, de novo, voltando para o cenário Brasil, a gente ainda tem muito essa cultura de reagir, né? Muito. Não de se proteger antes que aconteça, né? Isso. É interessante isso, porque eu tenho os vendedores todos trabalhando, conversando com as empresas, e o negócio não vai, a coisa não anda, etc. E aí, de vez em quando, sai na imprensa que, sei lá, caso público que eu posso falar, lojas Renner que caiu no ransomware, etc. Aí nesse dia você pode falar para os seus vendedores, pessoal, volta a falar com os varejistas que todo mundo agora vai te receber. Todos, não só aquele, né? Exato, não, os outros, né? E aí você pode ir lá falar e todo mundo fala. Porque aí chegou a ameaça aqui do lado. Putz, é verdade. É verdade, o problema existe, o problema é real, né? E aí ele passa a dar atenção. Isso é cultura do brasileiro, né? Então a gente tem essa cultura de sempre deixar para depois. E a gente vai deixando. E a prevenção de roubo, de acidente a hora que o medo bate na sua porta, aí você vai reagir, né? Isso na nossa vida, é a cultura do brasileiro mesmo. E por isso que esse tema cultura em conscientização é importante. Pra gente tentar tirar essa cultura enraizada na mente do brasileiro. E esse é o ponto mais difícil, né? Antes de qualquer coisa, o nosso maior objetivo dentro da Silk, antes de qualquer coisa, é realmente trazer essa cultura de segurança e informação nas empresas. A gente começa com isso. Tanto que a gente fez inúmeras já palestras gratuitas aí ao longo do tempo, porque a gente acredita que fazendo esse tipo de palestra é que as pessoas vão entender aonde que elas estão inseridas e quais são os riscos que elas estão, não só na empresa, mas no dia a dia da vida delas. E vai criando um efeito, né? Exato. Essa pessoa melhor preparada, ela vai comentar em casa, se ela troca de uma empresa para outra, ela já não tá tão crua naquele assunto, né? Vai exigir do fornecedor. Eu acho que esse é o lado que eu vejo positivo também dessa questão da globalização de forma geral, porque mesmo que seja essa demanda empurrada, a gente acaba crescendo e se aprimorando com ela, né? Não tem... Se for esperar a iniciativa mesmo, a gente fala disso, né? Trazendo para o recorte de novo, que a gente comenta ali do transporte de carga e etc., que é muito a nossa praia aqui de quem está conectado com a gente. Uma grande dificuldade é isso, é você mostrar que aquilo ali não é um custo, é um investimento, que você está fazendo, porque determinados locais, se você não fizer uma preparação, se você não tiver minimamente preparado, você não consegue nem operar, né? Infelizmente, a gente tem dentro do país áreas sitiadas, tem muita coisa que se você não tiver todo um preparo, você fatalmente vai ter problemas severos ali. E aí pode ser algo pontual, ou pode ser algo que também arruína
a reputação ou até o próprio negócio, né? Então, Exato. isso na nossa área também é muito, e na maioria dos casos a gente vê o pessoal reagir Até para e coisas não básicas, se né? proteger, Para né? segurança do trabalho, para roubo de carga, só age depois que. É, pra tudo que é prevenção de maneira geral, né? Depois Parece que que dói. é aquela sensação de que eu tô jogando dinheiro fora, né? Eu tô fazendo e não tô tendo retorno imediato. Nunca né? vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer não. comigo. É. Mas agora tenho uma dúvida aqui. Vocês, né, já trabalharam fora do Brasil em muitos lugares. A gente avançou alguma coisa aqui em proteção de dados, pelo menos depois que vira força de lei, a gente viu também outros países acontecendo isso. A gente tem algumas leis que tratam de governança, mas algo talvez muito, né, de empresarial como um todo, mas não focado em segurança digital. Nesses países já tem uma coisa imposta por governos para forçar as empresas a elevarem o nível? Então, vamos pegar só o tempo, tá? Qual que é a nossa lei? De qual data a nossa lei? A de proteção de dados? 2017, 19? 18. Vigorou 19, 20. Vigorou 19, 20. É. Só vou falar dos países aqui, do nosso lado aqui. Argentina Da banda e de Chile. cá. Da banda de cá. Argentina e Chile. A lei é de 2000. Uhum. Tá certo que agora eles estão dando uma repaginada para ficar mais adequada à GDPR, que é a lei de proteção de dados da Europa. Mas eles já têm, desde os anos 2000, uma conscientização da população em Quase relação 2 à décadas privacidade aí de e proteção tentar de fazer essa dados. questão da Então, cultura, né? não Né? era necessário uma força de lei. Não Já era, existia a cultura. já existia a cultura. Uhum. Então, mais do que uma lei, Quebra. é você aculturar a sua população em relação ao tema. Uhum. Se você for pegar em 2000, será que tinha tantos casos que a gente tem hoje? Não. Mas eles já começaram lá atrás a implementar. Então, quem nasceu em 2000, em 2020 já teve toda Verdade. uma educação É. em relação a isso. A gente vai nascer, quem nasceu em 2020 só vai ter essa conscientização em 2040. Então, olha o atraso que a gente tá. E aí a gente fala em punição. Sim, em países como a Argentina, como o Chile, já tem vários casos de empresas punidas severamente. Mas não no começo. Agora, né? Nesses meios que agora que... Passado o período de Exato, aprendizado, de aprendizado, de tudo isso. adequação. Então, assim, muitas vezes a gente conversa, eu e o Rodrigo, e fala assim, nossa, mas no Brasil ninguém pune ninguém. E a gente para pra pensar e fala, talvez porque a gente tá ainda num momento de aprendizado, né? No Tem que punir momento de todo mundo. cultura. E até mesmo quem tá à frente da agência regulatória também tá Também no tá momento de aprendendo aprendizado, também. Uhum. né? A gente tem que ter essa curva de aprendizado pra gente chegar lá e começar a punir. Então, acho que a gente tem alguns aninhos ainda para evoluir nesse sentido na questão de privacidade e proteção de dados pessoais. Mas acho que a maior punição vem do mercado mesmo, né? Você sim. vai ou não E vai conseguir fazer negócio, a ou você vai troca ter um do- prejuízo gigante por ou não a ter feito o que troca, né? precisava fazer, né? Eu acho que não é a lei que vai fazer isso acontecer. O próprio mercado se regula nesse ponto. É. Recadinhos? Vamos dar um pauzinho aqui pra gente tomar Vamos, uma água, vamos. para os convidados tomarem água, isso né? aí. Lembrando aqui, ó, tava na tela aqui, vamos falar de novo. Vamos. Fala agora, o que temos aí em setembro? Logo, logo, a gente tem o Fórum Pré-Carga, tá aqui na camiseta. O evento que agora é administrado pelo Fórum de R, um evento que existe já há mais de uma década, vai Mais ser a de uma 9ª década. edição agora, pelo menos da parte de prevenção de roubo de carga. E a gente incorporou mais um dia que falam de prevenção de acidentes rodoviários. São temas muito importantes que cercam a cadeia logística. Cuide dos seus dados, da sua informação, do seu ambiente digital, mas também cuide das operações. Então, a gente recebe nos nossos eventos autoridades no tema, pessoas do meio público, do meio privado, que trazem boas experiências e, claro, o network dos nossos eventos já é reconhecidamente diferente, né? Ele é um nível muito elevado. Então eu queria aproveitar também para agradecer as empresas que estarão conosco nessa edição de 2025, né? Então, para quem já garantiu o seu ingresso, vai ter uma oportunidade bacana de fazer trocas com empresas que estão comprometidas com um pouco do que a gente fala aqui também, né? E Trazem novidades. estão preocupadas em fazer essa diferença no mercado, em conhecer as melhores práticas e disseminá-las. Então, garanta a sua participação, se é que ainda teremos disponível aqui, que os ingressos são limitados. A gente já está no último lote. Isso aí. E espero que possamos nos ver e trocar bastante figurinha lá, entender o que a gente pode fazer a mais. E eu acho que, só extrapolando um pouquinho o que o Fabrício comentou,
o pré-carga é muito bacana também porque ele é uma forma da gente fomentar essa troca entre as esferas público e Com privado, né? certeza. Que tem dado bastante resultado. A gente tem visto muito trabalho conjunto em que as empresas ajudam o Estado ajuda as empresas e no final todo mundo ganha. Então, eu acho que tem também esse lado diferenciado que é muito bacana a gente poder colaborar nisso, né? Com certeza. E o que mais? O pessoal seguir aqui, tem É, aquela regrinha de eu ouro? sempre faço, né? Ah. Eu vou aproveitar e fazer hoje novamente a questão do nosso sorteio no final aqui, né? É? Depois a gente, Nossa audiência tá merecendo? para quem está nos assistindo aqui, vou pedir a gentileza a gente sempre brinca aí dos 3 Cs, né? 3 Cs. Que é curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Vou pedir também vou fazer uma sugestão que depois siga também os nossos queridos aqui. Como que o pessoal encontra a Silk? @ No Instagram, o nosso arroba é cyber com Y, CYBER, underline, né? Aquele sublinhado, Silk. Silk é CYLK. É um pouquinho complicado, se vocês conseguirem colocar depois Tá embaixo. bom, depois né? a gente vai deixar aqui pro Joia. pessoal. Fica a dica aí para seguir. A turma aqui são grandes entendedores do assunto e talvez possam colaborar muito aí com tudo que a gente comentou aqui dessa prevenção, dessa conscientização. Então, para estar elegível a participar aí do nosso sorteio, Ah, tem sorteio. é isso aí, sorteio de... Poxa. Vamos fazer um ingresso duplo, Ah, boa, 2 dias. os 2 dias. Boa, excelente. Pode ser? Pode. Senão eu prometo e depois o cara fica me puxando a orelha aqui, Tem até entendeu? medo do que ele fez na minha Tem que ausência no último combinar com o episódio aqui. zagueiro, né? Isso aí, Zagueiro, pô. já viu. Então Impedimento já já tá serve. gravado, agora virou verdade. Então, para quem cumprir essa... Vamos pedir para comentar no LinkedIn e o Instagram. Tá bom, Vai ter um beleza. post lá com a foto dos nossos belíssimos convidados. Então você vai lá, comenta se gostou, deixa uma dúvida, uma crítica. Comente lá, não vale só dar like, não. Tem que comentar para concorrer ao ingresso. Isso aí. E mande também pra gente as suas sugestões de tema, de convidados, que são sempre muito bem-vindas e realmente avaliadas, tá? Então, acho que o fórum tem muito disso, né? Da gente contar com essa comunidade e ouvi-la. Então, mande-nos suas percepções, sugestões, que com certeza elas vão agregar. E tem mais um anúncio também que a gente tá já na... A gente deve soltar no pré-carga a comunicação oficial, mas a gente tá já na organização final do nosso segunda turma do GRAA, hein? Boa. Esse GRAA, só para talvez vocês não conheçam, é uma imersão que a gente fez também, pensando em preparar essas pessoas que hoje estão numa cadeira do gestor de risco ali, seja no transporte ou numa seguradora, enfim, como melhor preparar esse indivíduo para que ele esteja antenado aí com as boas práticas e etc. Fizemos uma primeira turma, foi muito bacana, foi um feedback bem legal de quem participou e estamos estruturando a próxima para outubro, né? Isso, a gente vai soltar os dados no pré-carga. Legal, então já fique atento também, vão ser pouquíssimas vagas, como foi na primeira, e acho que é uma oportunidade bacana aí de criar um diferencial aí para quem... Com certeza. Quem quer Pra quem explorar. quer ser um gerente de riscos AA. É isso aí. E um networking bacana também. Ah, muito sempre. A gente teve até uma Que é um surpresa. dos pontos mais importantes, né? Você conseguir dialogar com pessoas que trabalham na mesma atividade que você. O mais gratificante, particularmente pra gente, né? A gente depois conversando, fazendo ali o debriefing, né? Do projeto, é que a maioria de quem estava como aluno poderia estar numa próxima turma, inclusive como instrutor. Exato. Então, Trazendo aí suas você próprias já- experiências. Aí do dia a você dia. já vê que a turma realmente estava num nível muito Altíssimo. bacana. Então, a ideia é essa, né? A gente manter essa pegada e depois, obviamente, a gente vai desdobrar também em outros treinamentos específicos aí que a gente vai Quem sabe um identificando, né? de segurança da informação. Fica, Aí, ó. fica a dica Colocar um aí, né? módulozinho ali. Isso aí. específico, Boa. Uma É isso aí. cerejinha. né? Depois a gente pode costurar, com certeza vai ser um grande aprendizado, Sem porque dúvida. nem todos também têm um nível, pelo menos, ok, né, de conhecimento.
Mas enfim, depois a gente costura isso. triangula calma, esse É negócio isso aí, aí. João. Vamos por partes, né? Como diria Jack Isso Stripador. aí, isso aí. Vamos um passinho de cada vez, senão a gente não dá conta. Ah, E, enfim, a gente voltando pro papo, né? A gente sempre faz Aquela um provocação. giro, uma provocação aqui. Também, obviamente, conectado ao tema, as experiências de vocês, a gente sempre pede que deixe também algumas dicas, vamos dizer assim, para quem está nos ouvindo e pretende se aventurar nessa área de segurança da informação ou alguma área correlata. O que vocês sugerem aí de caminho? Então imagina, ó, pô, eu tô lá no meu início de carreira, como todos nós aqui estivemos. Hoje existe mais acesso, existe mais conteúdo, mas o que vocês dariam de, pelo menos assim, um norte para essas pessoas conseguirem acelerar ou evitar algumas barreiras? vai lá, Que Rodrigo, vocês começa podem- que eu Eu começo? passo a régua depois. Bom, eu acho que quem decidir entrar na área de segurança da informação vai ter garantia de emprego por muito tempo, porque tem uma carência de profissional estratosférica, né? Então a tendência é que não falte oportunidade e que os salários sejam razoavelmente mais altos do que a média nos outros segmentos. Agora, se eu puder dar uma dica específica, eu vou dar uma dica bem... que provavelmente você já ouviu da sua mãe, né? Mas que eu vou dizer porque ela é muito válida, ela é um diferencial muito grande, que é falar inglês, cara. Não tem nada a ver com segurança da informação, mas assim, eu acho que é o básico para você conseguir avançar em qualquer área, mas especialmente na área de tecnologia. Então, dedica com afinco e com seriedade, porque apesar de tudo, falar inglês ainda é um diferencial hoje e muda tudo quando você está atuando em tecnologia da informação, em qualquer área de tecnologia da informação, seja segurança, seja qualquer outra coisa. E os protocolos, a maioria desses, igual você comentou, dos frameworks, Os fóruns. tudo, são os fóruns internacionais. vão literatura, estar tudo em nessa inglês. língua, né? Mesmo que hoje tenha inteligência artificial, que traduz, etc., nada se equipara a você poder conversar de uma forma fluida, você conseguir ler o texto no original. Então, pode parecer bobagem para quem está ali empolgado com estudo técnico, etc., mas acho que a ideia é a gente dar um conselho para quem não viveu o que a gente viveu, né? Então eu te garanto Vai encurtar o caminho. que se você quer ganhar tempo e você quer um diferencial, dedique-se a aprender inglês. E só aproveitando uma coisa que a gente brinca aqui da nossa área, que eu acho que é igual, né? É que também prepare-se para fortes emoções, né? Que de tédio, quem vai tá morrer, também não na tem segurança nada, da não tem informação nada. não morre, né? Não morre, não morre. Não morre. De uma hora para outra, Tudo tem um muda. hackerzinho batendo na tua porta. Todo dia é uma nova emoção, né? Não, e o legal é que, assim, é super interessante a área, porque não tem mesmice. Uhum. Você vai se deparar frequentemente com casos diferentes um do outro. E isso, profissionalmente, te enriquece, Sim. te traz bagagem. Você tá sempre atrasado, né? Você tá sempre Tá sempre atrasado. defasado. Tá sempre Porque tem um defasado. time parrudo do outro É. lado também, criando... você tranca a porta, o cara pensa vai numa nova achar forma de burlar a fechadura. E Exato. assim E vai. assim né? vai. Então, não tem tédio nessa área, né? Não tem mesmice. Então, para quem gosta de emoções fortes, essa é a área que você tem que trabalhar. Vem que você tá garantido que E vai ter também emoções aquele fortes. aprendizado eterno, né? Que Eterno. também você nunca vai estar suficientemente atualizado. É vida de Seja médico. no- é Você isso tem aí, que gostar é isso porque aí. você vai estudar pro resto da vida. E não é só ficar lendo literatura, é você estar antenado também em mídia, você ter um networking com profissionais ao redor do mundo todo, e por isso que o Rodrigo falou do inglês é super importante. Uhum. Da mesma forma que o GRH vocês estão envolvendo vários gestores, você tem que se envolver também com gestores dessa área ao redor do mundo. Aprender com o que É. esse network colaborativo pode proporcionar, Isso né? funciona demais na nossa área. Funciona demais, porque você pega exemplos e você começa a pegar esse exemplo de outros lugares, e traduz para cá e implementa. Ou Às seja, vezes você até já antes, se né? protege antes. Você Então, isso é usa o super ineditismo importante. de fora para implementar aqui. Exatamente. Exatamente. E esse ponto do inglês, eu acho que é geral, né? Como você comentou, para todas as áreas hoje, eu acho que faz sentido, porque a gente vê muito até esse movimento, né, de empresas de fora comprando empresas, e
Sim. do dia para a noite você pode... Muito trabalho remoto. Um reporte que era para um colega do lado ou de uma cidade aqui do lado, daqui a pouco você está reportando também para uma matriz, para qualquer lugar, né? Para a Índia. Pra Índia, pior ainda. E para além disso, o Vinícius, tem algum outro ponto que você acha bacana para essa galera que está pensando em se aventurar aí? Para além da língua, tem alguma coisa que você acrescentaria? É o que eu coloquei. Eu coloquei é você ter... Esse é um mercado que se você for uma pessoa curiosa, você vai se dar bem. Então, para quem tem aquela ansiedade de conhecimento, aquela necessidade de se envolver em coisas específicas e resolver problema, essa área certa que você tem que entrar. Então, tem muita gente que tem essa vontade, né, de produzir algo, de ser necessário para determinadas situações, de resolver um problema. E é por isso que nessa área tem muito engenheiro. Então, Verdade. engenheiro, ele tem uma base forte para resolver problema. Uhum. E o que precisa dentro dessa Cara de área lógica, é saber resolver problema. Porque é isso, você vai se deparar com problemas específicos e você vai ter que usar a lógica para identificar a causa raiz É daquilo. isso aí. E não perfeito. Eu acho que é justamente isso. Não sair já dando o remédio sem saber qual é realmente a doença. Tem Exato. gente que atua no sintoma. No né? sintoma. Eu acho que é pressão baixa. Aí vai lá, não, era alta, matou a pessoa. Matou a pessoa. Um exemplo idiota, lógico, mas eu acho que é perfeito. E também acho que um pouco do engenheiro, não sou, mas até aproveitando o teu comentário, eu acho que está muito nisso, de você se basear em dados, em fatos, em números, em lógica, Então, porque talvez vai ser o melhor caminho para você pelo menos chegar perto de onde tem que mexer, né? Então, você que tem 17 anos e que está querendo escolher uma carreira e gosta da área de segurança da informação, a minha dica é, faça uma engenharia. Você vai ficar muito mais preparado para esse ambiente que está chegando aí, que você quer se especializar. Porque o resto é especialização. Uhum. Você já tem toda a bagagem, você tem toda a lógica ao seu dispor, e aí você parte para as especializações. Legal. E você, Fabrício, cadê uma dica aí também? Colocar você na fogueira aí, você não pensou a tua? A minha dica, porque ele achou que eu não ia perguntar, eu entendeu? tenho, e assim, eu sinto falta em alguns profissionais, alguns poucos profissionais de tecnologia que eu conheço, e agora está em alta, que é user experience. Se colocar no lugar do usuário, ainda mais em segurança, você tem que conhecer o outro lado da mesa, isso faz muita diferença em muitas profissões, e em tecnologia principalmente. Então, essa é a meu desafio de ouro, não é nem dica. E agora uma dica final para todas as empresas. Façam a pré-carga de conhecimento em segurança da informação na sua equipe. É isso aí. Já vai estar muitos passos à frente dos demais, né? Exato. Isso aí. Gente, a gente vai caminhando para o final aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês. O assunto é muito vasto, a gente poderia ficar ainda aqui. Nossa, e vamos depois pensar em... Isso aí, vamos pensar nas próximas versões. Mas, então, enfim, agradecer muito a participação. Vocês querem deixar algum recado final, além desse negócio que falou das empresas aí, se preparar? Se quiser, fique à vontade também para algum ponto que, porventura, vocês acham que, putz, isso aqui era importantíssimo e a gente acabou não passando. Tem alguma coisa ou conseguimos cumprir pelo menos a mensagem? Eu acho que está dentro do que a gente realmente... acho que o que eu falei anteriormente é isso, é conhecimento, é investir em conhecimento, cultura, conscientização. Frequentemente, né? Igual você falou, Léo, não adianta eu fazer uma coisa aqui e parar. Sim. Então a mensagem tudo final mesmo cada vez numa velocidade maior, né? Mudando o tempo todo. E tudo tem tecnologia embarcada. Então se tudo tem tecnologia embarcada, tudo tem risco. Isso mesmo. Muito bom. Eu queria só recomendar aos gestores das empresas de todos os tamanhos que dessem uma olhadinha no assunto, porque é um assunto sério, né? O relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial de alguns anos atrás colocou a cibersegurança como o terceiro maior risco do mundo. Então, é um tema que merece a atenção de todo mundo. Isso aí. Ainda mais a gente vê todo esse movimento ligado a querer implantar cada vez mais automação, automatização, inteligências artificiais. Das mais variadas. Hoje também tudo o pessoal dá o nome, né, de inteligência artificial. Então, eu acho que a sua provocação é perfeita. E eu reforço isso. Eu sei que na nossa área
poucas pessoas também pensam nesse lado. Às vezes a pessoa está muito preocupado só com, igual a gente brincou aqui, o portão, a cerca, o veículo que está na rua, mas hoje talvez a sua principal vulnerabilidade está nessas trocas de informação, nos teus sistemas. Então fica aí esse alerta também para o nosso público, que eu acho muito importante. Aí só para falar, tem IA do mal e tem IA do bem, tá? Do mal deve ser a maioria, provavelmente. Então tem que tomar cuidado porque elas estão se degladiando aí na segurança de informação também. Isso aí, muito obrigado, senhores. A gente fica por aqui. Esse foi o Papo com o Especialista. Convidados que inspiram, assuntos que importam. Até o próximo, pessoal.